Hoje o Café com Direito recebe o convidado Francisco de Paula de Almeida Nogueira, casado, graduado em Ciências Contábeis, portador do CRC 4682, dígito 3. Francisco de Paula é contador no setor privado, atuante há mais de 32 anos, com conhecimento nas áreas fiscais, trabalhistas e contabilidade, na preparação de contratos empresariais, como também no imposto de renda pessoa física. Para falar de restituição e isenção no imposto, de acordo com a lei vigente, Francisco Paula é convidado para o 3º episódio do nosso podcast, com o tema Isenções e Restituições de Imposto de Renda decorrente de doenças graves. Te convido agora a acompanhar o nosso Café com Direito. Senhor Francisco de Paula, nosso bom dia. Bom dia. Saudamos também nossos telespectadores, todos aqui do nosso podcast, nossa amiga Isaíra, nosso amigo Gil aqui da técnica. E para começar, nós queríamos fazer uma pergunta para que o senhor pudesse falar um pouco da sua trajetória e como o senhor passou a atuar nessa área de imposto de renda e planejamento tributário. Minha trajetória começou em 1989. Eu era estudante em colégio estadual e tinha uma professora que o marido dela era contador. Então fui fazer uma visita a ela e ele me convidou para conhecer o escritório. E eu fui em 89, passei a trabalhar com ele até 91, auxiliar de contabilidade. E em 93, eu fui para outro contador até 93, né? Em 93, em setembro de 93, eu comecei a trabalhar para mim, no meu escritório, Almeida Contabilidade. Sim. E esse ano vai fazer 33 anos que eu atuo no meu escritório. E graças a Deus, com muita vontade, porque a gente tem que gostar da profissão. Isso, né? Se a gente não gostar da profissão, a gente não vai a caminho nenhum. Eu era técnico e a faculdade em Açu, em 2006, chegou na Católica. Em 2009 eu me formei em contabilidade em bacharel. Mas nesse período que o senhor passou a atuar, o senhor já era estudante ou já era profissional? Profissional. Profissional, né? Quando eu fiquei na faculdade. Dentro da contabilidade, o que despertou o seu interesse especificamente nessas demandas de isenções e restituições de doenças graves? No ano de 2024, o meu cliente que fazia imposto de renda comigo chegou, Paulo, eu estou com esse processo. Você tem interesse em fazer o processo? Eu li o processo, achei interessante e fiz o primeiro, né? Sim. Graças a Deus deu certo o processo na agilidade e na Receita Federal, que é um problema de CA. E veio o segundo processo também, deu certo. Agora eu estou no 3º processo com o Dr. Allen e estamos tentando ajudar. Isso. Não depende só de nós, depende também do setor que recebe o processo. Que a análise é quem é feita por ele, a gente faz todo o processo. A análise é feita por eles e eles vão dar o resultado para a gente retificar as declarações na malha fina, que a gente faz a retificadora, ele está em análise. Do análise é para a malha fina para a gente concluir a retificação. Sim. Enquanto o contribuinte vai poder receber o que ele pagou. E assim, quais são os casos mais frequentes que chegam até o seu escritório envolvendo o tema isenção e restituição? Até o momento foi só câncer de mama e agora o câncer no cérebro, né? Isso. É interessante que, só fugindo um pouquinho do tema, como as coisas surgem na nossa vida. Eu conheci o Dr. Francisco Paula por intermédio de um colega, o Dr. Zé Maria Alves, que ele já conhecia uma pessoa na cidade de Açu. E esse tema, essa área em específico, é uma área que, bem, digamos assim, que exige um pouco de expertise. E muitos contadores dizem que fazem, mas não fazem. Né? Não tem não tem expertise na área, no assunto. Então eu conversei com o nosso amigo Francisco Paulo e nós estamos aí nessa parceria desde abril, né? Desde o mês de abril. De abril. E aí uma parceria, Deus quiser, promissora para que a gente possa aí ajudar os nossos clientes a buscarem os seus direitos. Né? Nessas situações de isenção e restituição. Falando um pouquinho da questão da doença
da lei, né? Que essa lei, interessante que essa lei é a lei 7.713, que data de 1988, né? Então, assim, não foi de hoje essa situação que os nossos segurados, os nossos clientes, eles possuem esse direito. No entanto, ao que me parece, na atualidade é que a coisa está sendo mais buscando, né? publicizada, né? Existe uma diferença entre doença grave e automaticamente ter direito à isenção do imposto, né? Porque muita gente acha que toda doença grave você faz jus ou tem direito a esse benefício. No entanto, existe um rol da Receita Federal em curso nessa própria lei 773 de 88, que mais na frente a gente vai detalhar. Aí vem a pergunta, né? A isenção vale para qualquer tipo de pessoa ativa ou apenas para aposentadoria e pensão? Não, aí a isenção é só para quem está aposentado e ativo, né? Porque vai ter uma análise quando você faz os exames, o médico dá o laudo vai entregar a cada órgão, o órgão vai analisar aquele laudo, na hora que ele analisa que você vai ter direito, aí que pode ser feito no ECAC ou através juridicamente, né? Sim. Que seria o advogado. Isso. Que nessas questões o advogado tem mais uma brecha com a lei, ele faz um processo. A gente sempre gosta de acompanhamento do advogado, porque quando está no ECAC, a gente faz a formação. A pessoa traz os documentos, mas quando vem com a jurídica, a gente tem mais respaldo, porque ele já está amparado. E, seu Francisco, um interessante é que a lei é muito, assim, taxativa nessas situações, porque eu vou nominar algumas doenças e mais na frente a gente detalha todas. Mas, por exemplo, neoplasia maligna, que é o câncer, a alienação mental, espondilortrose anquilosante, que é aquela doença que você fica com a movimentação comprometida, né? E assim, com relação a exemplo da alienação mental, é interessante que o médico especifique a terminologia, porque a lei ela vai muito da questão do nome. Por exemplo, você tem um cliente que tem autismo em alto grau, autismo considerado grave, tudo. O autismo, nesses aspectos, ele é considerado uma alienação mental. No entanto, se tiver no laudo autismo, ele não passa. Então tem que ter a terminologia específica, respeitando aí esse rol taxativo da lei 7713, né? E assim, inclusive havia uma discussão, né, sobre essa questão da taxatividade ou exemplificatividade, ou seja, se era um rol de doenças ali especificadas ou um mero exemplo, que pode ser a doença tal. Não, mas o STJ, Superior Tribunal de Justiça de Brasília, ele definiu que o rol são aquelas, salvo engano, 15 doenças que são específicas para essa situação. E uma dúvida muito frequente é, assim, quem teve o câncer, por exemplo, o CA que o colega chegou a falar, mas está curado, né? Ainda pode manter essa isenção? Na lei está dizendo que pode ser mantida, né? Isso. Aí tem outra peculiaridade. Quem está aposentado e ao mesmo tempo na ativa. Eu sou aposentado de uma profissão, mas por questão de reorganização financeira eu resolvi continuar trabalhando em outra, nesse aspecto aí. Só o que está aposentado, o que ele está exercendo não pode. Isso. E aí tem outro aspecto interessante, que quem está na ativa, né, que no Brasil infelizmente acontece muito que a gente luta pela sobrevivência. Quem está na ativa e tem a doença grave, no entanto, está trabalhando ali porque na ativa ele absorve um substrato financeiro maior, esse aí, infelizmente não... Infelizmente porque ele não procurou, né? Isso. Porque quando você está doente, você tem que procurar um médico, para o médico dar um laudo para você estar em benefício. Uhum. Aí você fica se retraindo porque vai baixar seus rendimentos.
Sim. Aí não tem como chegar, provar, porque quando a isenção é quando você se aposenta e fica aposentado e você está doente. Então, em vez de você pagar imposto na fonte, você não está mais pagando, você vai pagar, não vai ser descontado. Sim. Acontece muito no Estado. O Estado também faz isso. O Estado, você tem 2 vínculos, aí infelizmente contrai uma doença grave. Então, nos 2 vínculos, ele não vai mais poder descontar imposto de renda. E o interessante ressaltar, a lei apenas exige e delimita que você teve aquela doença, né? Como nós havíamos falado, foi curado, mas se apresentou, tipo, teve a doença em 1990, mas ficou sabendo agora, em 2026, a gente pode solicitar, não é isso? E solicitar a restituição dos últimos 5 anos. Não pode solicitar mais do que 5 anos, mas, senhor Francisco, mas quanto tempo leva, mais ou menos, para o contribuinte conseguir a análise e aprovação do pedido? O problema está agora aí, porque Aí. a análise, A dor de cabeça tá aí. se fosse resolvido entre 2 pessoas conversando, hoje a Receita Federal trabalha centralizada no Pernambuco, em Recife. A gente faz o processo virtual e manda para um servidor analisar. Então, o servidor analisa e fica passando em grupos. Ele não concluiu aquele. Então, outra pessoa vai concluir. Da análise dele, outra pessoa tem que fazer. São 2 pessoas para conclusão. Sim. Então, às vezes, as pessoas acham que o trabalho da gente não está feito. Como do seu José. A gente deu entrada em 14 de abril. No dia 14 de manhã, quando foi 11 horas, já estava sendo em análise. Mas a análise até hoje está em análise. Fiz um pedido via chat. Eu conversei com o servidor. Ela me prometeu que ia dar andamento no processo, mas tinha que aguardar a análise final. Então, não é à toa que a gente está num sistema que a gente faz o processo. E o processo vai para eles. Ele não pode dar uma canetada e dizer, está aprovado. Não, ele tem que passar para responsabilidade. Na hora que você assina um documento, e a minha pessoa e a sua assinam um documento dizendo que está verídico aquilo ali. Sim. Pode ser contestado. Então, tem que ter paciência, tanto quem fez o serviço, quem vai receber. Com certeza. Que a gente trabalha com pessoas que também não estão nossa alçada, né? A gente vai lá, faz o processo, tem que aguardar. Tem processo que vai ter mais agilidade, depende do servidor que pegou. Mas eu falei com ela, o chat, ela disse que tinha análise para guardar. Mas o processo estava caminhando. Não sei como é o caminho, né? Sim. Mas, se Deus quiser, daqui para 29 de maio, que termina já para a restituição desse ano. Sim. E provavelmente ela vai dar o resultado para a gente dar uma boa notícia para o cliente da gente. Muitas pessoas pagaram o imposto de renda durante anos, né, sem saber que tinham direito a essa isenção. É possível pedir a restituição desses valores? Em 5 anos, com processo, com documentos. Porque hoje em dia a gente trabalha tudo com documentos. Se não tem documentos, não vale nada. Se você não tem documentos, se você não guardou o documento, um pagamento hoje que você fez, você não guardou. Se a pessoa não tem como contraprova, perdeu. Mas hoje em dia eu acredito que a coisa está um pouco mais fácil, porque nós temos os sistemas, né, que armazena tudo. Mas sou plenamente de acordo com o que o senhor está falando. Tem que ter uma certa organização. Né? A Receita manda a gente guardar por 10 anos no nosso escritório. Então, eles dão 5 anos. Então, a pessoa tem que ter organização financeira e documentável, exatamente. Vamos para a parte prática aqui da situação. Como é feito essa... A gente falou primeiro, vamos como diria no popular, vamos colocar a carroça na frente dos bois. Como é feita essa restituição? E o contribuinte recebe valores corrigidos? Corrigidos. A restituição, a gente vai retificar a declaração. Vai tirar de rendimentos tributáveis, rendimentos não tributáveis com moléstia grave. Joga todo o valor lá, com o que vai ser ficado e o imposto retido na fonte. Então, ele vai corrigir de 2020 até hoje. Se a pessoa tem um dinheiro a receber, vai aquela correção. Mesmo que ele tenha, no período que ele declarou, ele tenha recebido de valores na declaração, deu a receber. Então, quando aquele deu a receber, ele vai pagar a diferença que ele recebeu.
corrigido. Sim. Não é o corrigido total. O que ficou, o que era para ser não ter sido descontado. O que ele já foi restituído vai ser descontado. É, descontado. Aí vai vir corrigido, com a correção monetária do governo, Sim. que serve para a mesma coisa essa correção. Serve para pagamento e para recebimento. Sim. É o mesmo critério. Nós falamos aí de restituição. A isenção é muito mais simples, né? Porque fazendo um detalhe, vale lembrar que quando o período de início, né? E aí o doutor tem mais autoridade para falar do que eu, porque é a sua área. Quando o período não começa no dia 1º, né? A gente tem que ter, o período vai começar dia 14. Então tem toda aquela diferença que você tem que desconsiderar para começar do dia 14, né? O início de cálculo. De acordo com o laudo, né? Sim. O laudo deu... O diagnóstico. Né? Deu o quê? Em 22 eu tive um problema de saúde, doença grave. Então ele vai contar do mês que você foi estar no laudo, mês de abril. Sim. De 2022. Então ele vai contar os 9 meses de 22, aí 23, 24, 25. Então vai ser contado aí. Aí a pessoa, não, os últimos 5 anos não. Quando diagnostou que você tinha um problema de saúde. O laudo está bem prescrito na informação e a gente informa. A gente informa a declaração 222, mas quando chega lá, o auditor que está analisando, ele vai pegar. Sim. Por isso que às vezes está demorando por causa disso, porque ele foi em 22, um exemplo dele, 22. Não foi no início, foi Sim. posteriormente que ele foi diagnosticado. Então ele vai lá e faz valores que ele tinha a receber. É interessante que essa próxima pergunta, eu vou perguntar aí quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem ao tentar resolver isso sozinhas. Só fazendo um parênteses aqui, em analogia à área previdenciária, que nós somos especialistas também, existe alguns clientes que dizem, não, eu vou procurar o escritório quando for negado ou indeferido o meu benefício. No entanto, a partir de 12 de novembro de 2019, com a emenda constitucional 103/2019, que foi a famigerada reforma, essa análise documental e probatória de provas da Previdência, você tem que colocar tudo ali, na fase administrativa. Se você, por acaso, não colocou uma documentação nova e foi para o judiciário, o próprio judiciário, através de uma defesa do INSS, vai dizer o seguinte, olha, isso aqui é prova nova e não foi apreciado pelo órgão administrativo, pelo INSS. Então, isso aí é um pouco de falta de interesse de agir, né, que a gente chama aqui, e isso aí termina botando tudo a perder. Eu estou querendo mostrar isso aqui, a importância de uma assessoria contábil, a importância de uma assessoria jurídica nesses casos. Então, assim, voltando aqui para a área tributária, a área de isenção e restituição, eu acredito que, aí o senhor tem mais experiência, eu acredito que nessa área contábil, algumas pessoas dizem, não, eu vou resolver aqui, e se não der certo, eu procuro o senhor. Então é aí que o grande problema é que a pessoa vai para o médico dá um atestado, 120 dias. Aí a gente, no escritório, a gente faz o requerimento, coloca nesse... Quando chega o perito fazer a perícia, Sim. Aí o perito vai lá ver tem uma falha. Aí indefere. Sim. Aí o que acontece? Quando faz esse indefere, eu já passo, olha, tem que procurar o jurídico. Porque o jurídico vai entrar com o processo. O documento que você apresentou para a gente não está de acordo. Então você tem que procurar o jurídico, porque o jurídico vai pedir mais documentos para anexar o processo. Porque acontece muito com a invalidez temporária, coluna. Sim. A pessoa trabalha descarrego, aí acontece muito. O cara fala, não, você pode trabalhar, mas aí tem que buscar outros ingredientes para juntar o processo. Porque quando você junta documentos, você tá amparado. Aí você traz só um atestado do médico, o médico diz 120 dias. Sim. Vai direto para a perícia. O perito chega lá e diz, não estou vendo aqui. Grave, doença grave. Então você tem que, nessa parte jurídica, ele pede mais documentos. Que você vai lá. A gente faz só a parte de encaminhamento. Sim. O cara confunde. O escritório ele não vai brigar lá no judiciário. Sim. Ele vai só encaminhar os processos. Quem vai falar com o judiciário é o advogado.
Que ele vai ter a lei, vai saber informar esse tipo aqui. Mas eu estou falando assim, a nível documental mesmo. Pronto, esse exemplo aí que o senhor chegou a exemplificar, um laudo de 120 dias. Né? A gente deduz que a doença não é grave, mesmo sendo leigo na área. No entanto, se fosse. E aí isso aí geraria o quê? Um retrabalho, tanto para a parte contábil como para a parte jurídica. Porque se tivesse com a documentação toda, com o rol todo redondinho, respeitando o que diz a lei, né? A lei de isenção e restituição, isso aí fluiria melhor e até mesmo com mais agilidade. E aí você repassaria essa. Não, é porque eu não quero pagar contador nem advogado. Aí, meu amigo, você vai entrar numa área que não é para você um oceano azul, que você não conhece, desconhecida, né? E a probabilidade de errar, de ter um insucesso é muito grande. Eu não sei se o doutor concorda comigo, mas... Tem. Né? Com certeza que vai ter muito problema, porque as informações não estão chegando. Porque quando você vai para o perito ele que analisa. Isso. Eu dou o benefício a você se eu achar que você merece. Aí quando você tem contraprova, por isso que eu digo, o jurídico vai entrar com a ação. Isso. Que a gente faz só encaminhamento. Aí o perito nega. Aí ele diz, eu vou procurar outro. Aí o médico vai dar um laudo mais detalhado. Aí quando der esse laudo detalhado, você tem que ir para o jurídico, que vai entrar com a petição. E falando em doenças, como nós ressaltamos aqui, o rol detalhado dessa 7713/88 da lei seria o quê? Tuberculose ativa, alienação mental, e aí ele cita, né, Alzheimer, demência, esquizofrenia. No entanto, vale reforçar e repetir. Alzheimer, se for colocado no laudo, tem que especificar e colocar alienação mental. O grau também. No entanto, a terminologia alienação mental tem que vir lá. Neoplasia maligna, cegueira, ou visão, até a própria visão monocular já está inclusa nesse rol. Hanseníase, paralisia irreversível incapacitante, que é a paraplegia, né? Tetraplegia também, amputações, cardiopatia, que é a doença do coração grave, doença de Parkinson, espondiloartrose, que eu já tinha ressaltado aqui, hepatopatia grave, né? Que é a questão do fígado, doença do fígado. Moléstia profissional, né? Isso, moléstia profissional, o próprio HIV, né? Contaminação e radiação. E a paralisia irreversível, né? Exatamente. Então, assim, são essas terminologias que devem ser usadas no laudo. Tem doenças, como eu citei, semelhantes que podem ser colocadas ali no relatório médico, no laudo. No entanto, ele deve especificar a doença que está aqui, né? Então, o STJ, ele recentemente fixou o julgamento, que a gente chama, através de um tema, 1037. O que é um tema no Superior Tribunal de Justiça? O tema é uma decisão já confirmada, que serve ali como um norte, uma própria... É como se fosse uma lei que a gente deve seguir, né? É sobre a tese de que a isenção ela é prevista, né, pela Lei 7713 para os proventos de aposentadoria e reforma. Não é aplicável no caso de trabalhador com doença grave que esteja na ativa, aquilo que a gente comentou. Né? Eu tenho, vamos supor, eu tenho uma neoplasia, câncer. Mas mesmo assim eu estou conseguindo trabalhar, eu estou fazendo de tudo para trabalhar para sobreviver. E aí essa neoplasia, apesar de eu ter adquirido e tudo, pelo fato de eu estar na ativa, isso aí não tem aceitação por parte da Receita Federal. E o pedido tem que ser diretamente ao órgão, né? Isso. Porque os recursos humanos estabelece o período que você se afastou. Havia também uma discussão sobre se o laudo médico particular poderia garantir essa benesse, esse benefício de isenção ou restituição. E aí entrou com uma súmula no STJ, com uma decisão norteadora, né? A súmula 598, que foi admitida, né? Que um laudo médico que se respeitasse todo aquele rol, aquelas informações obrigatórias, ele podia passar. Ele pode passar, uma vez que você é submetido, você que está solicitando
a esses benefícios, você é submetido para uma perícia. Então, porque mesmo que ele seja particular, mas o perito quem vai analisar. Isso, exatamente. Que as pessoas às vezes confundem, porque se eu trouxe um laudo particular, eu paguei, né? Mas ele não está dizendo que ele vai garantir que vai ter o direito. Então, o perito que vai analisar. E quando o perito analisa, olha, está ok, beleza. E aí, quais as informações obrigatórias do laudo? São a descrição da doença grave, com classificação internacional da doença, que é o CID, né? Informações sobre tratamentos realizados ou uso de medicação, data em que o paciente recebeu o diagnóstico, isso é uma informação bastante importante, dados do paciente, identificação do médico, que assina com nome, com assinatura, inscrição do CRM e a data da emissão do laudo. Então, assim, o laudo tendo essas informações aí, com documentação pessoal do solicitante, laudo e toda a comprovação, ele é capaz de passar pela análise da perícia da junta médica e ser submetido aí a um futuro benefício, né, dessas isenções e restituições. Voltando à questão da isenção, e voltando também à questão da prática, como é que o senhor faz? Tem um sistema para o sistema da Receita, o sistema de qualquer órgão para operar? Primeiramente, a gente precisa do GOV do paciente, né? Que ele vai passar para a gente, documentação dele, toda a documentação que ele teve do médico, documentação que ele passou para o órgão que deu o direito à isenção. A gente faz um ajuntamento, faz um processo virtual, faz ajuntamento, anexa o processo, dá a juntada e envia para a Receita. Quando a gente faz a procuração para o cliente para a gente fica com mais facilidade de entrar no sistema e olhar, porque o GOV hoje ele tem aquela 2 etapas. Sim. As pessoas sempre bloqueiam, aí a gente está ligando. Às vezes o paciente não pode passar. E às vezes sua máquina não é autorizada. Tem não autorização. Isso tem que ser o paciente dar autorização para a gente. Às vezes o paciente está acamado. Isso. E a pessoa não tem como ele repassar. É viável que você tenha uma procuração que também dá direito a gente só específico para aquele setor que eu também boto só para o trabalho que eu estou fazendo, tem a vida dele, não vou mexer. Então, às vezes a pessoa tem a preocupação de passar o GOV, achar que a gente vai mexer. Não. A gente tem que ter a ética, tanto o contador como o advogado, mexer só que não é a alçada que ele está fazendo, o serviço. Então, a gente faz o processo. É tanto que ela, quando entra em contato com a gente, diz, procurador, por eletrônico, a gente informa. Aí vai dando as análises. Aí a gente faz o processo, vai ser analisado. Na análise dele, quando dá o resultado, já sai o resultado final, o dinheiro vai ser restituído. Aí a gente vai fazer o conta Pix, que é mais viável, né? Que a pessoa tenha, que é mais rápido. Isso. Ou conta no banco também, e já aconteceu das meninas receberem também essas duas diretamente na conta. E é gratificante quando a gente conclui um serviço que a gente entrega para o cliente sai satisfeito. É interessante que essa questão uma pergunta anterior que fizemos sobre a questão do tempo, tanto a parte contábil como a parte jurídica é difícil, né, a gente saber, porque cada caso é um caso. Você vê que nós tivemos aqui um cliente que solicitamos a isenção. Ele, num curto período de tempo, se não me engano, uns 15 dias ou 20, já foi analisado pela junta médica e a junta admitiu. No entanto, a questão... Isso aí foi a primeira etapa da isenção, né? A segunda etapa da restituição, e aí vai para... Quando faz Pronto, nessa segunda etapa, a gente faz a solicitação, esse material, essa documentação fica no órgão que você requereu ou vai para quando vocês faz a isenção, quando o advogado conseguiu a isenção junto ao órgão estadual, pronto. Sim. Essa questão já passou. A partir daquele dia, eles não vão descontar mais imposto de renda, entendeu? Agora, a restituição dos últimos 5 anos já é outra coisa, vai para a Receita Federal. Sim. Quando a gente faz o processo virtual, como eu falei. A gente faz o processo ajuntado e manda para a Receita para ser analisado pelo auditor. Sim. O auditor dá a resposta para a Receita encaminha para o banco a restituição que ele tem direito. Aí já é outro 15 dias, é uma beleza, você conseguir a
A restituição. Na isenção. Sim. Mas são 2 etapas. Sim. A primeira etapa é o laudo com isenção e conseguir Sim, no Estado claro. ou o INSS. Agora, a questão que mais está dando trabalho é a Receita Federal. É. Porque quem administra a fazenda, por causa do imposto de renda. Certo. Se fosse por nós que vamos no serviço, era beleza, chega lá, tá lá tudo pronto. A pessoa receberia isso que tem direito a receber. Mas não, depende do outro órgão para a liberação. Aí onde está o advogado? Fica esperando para receber e o advogado, o contador também. Esperando para receber. Mas principalmente é quem está precisando, que pagou o imposto. Mas uma coisa que a gente diz sempre, o doutor falou uma coisa assertiva aí, é um tripé no aguardo do recebimento, advogado, contador e o interessado principal, né? Então, assim, é bem verdade, vale ressaltar que os 3 têm interesse, né? Os 3 têm interesse na agilidade do processo. No entanto, quando se faz esse requerimento, essa solicitação, mesmo que a documentação seja toda certinha, tem um rol de pessoas que vai analisar esse processo. Então já sai um pouco da alçada, né, da contabilidade e do setor jurídico. Porque após essa entrega de documentos, é que o processo vai começar a andar e aí a gente pode ficar acompanhando. Eu digo sempre, e isso aí eu aprendi com meu pai, que é médico, ele disse, rapaz, a gente não trabalha com resultado, nosso trabalho é de meio. Como assim? A gente promete o quê? A gente promete trabalho, a gente promete agilidade, mas é bem verdade lembrar que a gente não deve, se fosse como o doutor bem falou, de responsabilidade e do nosso domínio 100%, a gente daria uma resposta amanhã para o cliente, né? No entanto, tem essa questão, a gente depende de uma terceira, quarta, quinta pessoa que vai analisar também esse processo e vai dar um resultado lá na frente, ou que sim ou que não. Então, tem esse jogo aí, todo esse caminho a percorrer. E, infelizmente, tem cliente que não entende, mas tem pessoas que são mais esclarecidas que acabam absorvendo essa situação, né? E tem outra coisa, ele vai analisar a sua declaração todinha. Isso. Porque teve despesas, que na época teve despesa médica, se ele teve de outras despesas que ele pagou. Então ele vai analisar ela completa, não é só aquela restituição, não, ele vai analisar ela completa. Desde quando eu entreguei em 2022, no final de 2022, que eu tive com despesa médica. Então, tem uma restituição de 20 mil, recebi 5, e agora eu vou receber os 20, mas aí pode ser que tenha alguma coisa que caiu na malha. Sim. Incrível. Tem 5 anos para olhar a malha, o governo. Então a gente tem toda essa... a logística. Esse trilho, essa estrada aí. A gente sofre muito esse ano, principalmente o ano de 2026, a mudança que houve. Muitas pessoas acham que mudou muita coisa ainda, mas vai mudar mais para o próximo ano. Que a gente vê os documentos que as pessoas, o GOV, a transmissão do E-Social. Quando passa para o E-Social, a informação vai uma coisa, às vezes a informação está divergente. Então tem que corrigir. Tem declaração que está sendo corrigida até hoje. Isso. Que já foi entregue em abril. Então a gente tem que ter cuidado nas informações que recebemos para não sair nada errado. E aí, diariamente, eu acredito que o doutor receba aquela pergunta. E aí? Vai sair quando? Vai sair quando? Vou ou não ser restituído de alguma coisa? Eu disse, dia 29 vai começar a sair as restituições. Primeiramente, os aposentados, os professores e as pessoas que declararam primeiro. Sim. Não é porque eu tenho hoje 25 anos, vou declarei, posso até receber no dia 29, mas declarei no dia 17 de março. Tem muito essa situação também. Você não entende... Às vezes a pessoa não quer compreender, no entanto, entrega a declaração, a documentação em atraso para o contador. Então aí... Até na questão da isenção, aí tem que ter cuidado a gente, quando recebe como serviço que você passou para mim, em observar a documentação que está recebendo. Porque qualquer erro que passar para a Receita Federal já cai na malha. Então a malha, a gente tem que buscar todas as informações corretas para colocar nela. Porque a malha fiscal, ela vai puxando. Então,
quando receber um pedido de restituição, de isenção, ter toda a documentação da pessoa. Documento de identidade não está vencido, porque tem agora 10 anos. Às vezes a pessoa manda um documento vencido. Isso. Aí quer receber, não. Aí vai ter que fazer nova identidade. Então tem que ter cuidado nessas documentações que a gente recebe. Ter cuidado na documentação, estar sempre com esse olhar clínico de atualizar documentos. E uma coisa que a gente fala sempre, inclusive foi objeto de uma entrevista que nós concedemos na TCM, é a questão dos golpes, né? Eu não sei se o doutor foi vítima através de cliente, mas nós recebemos, graças a Deus, esse parâmetro aí deu uma estagnada. Mas nesse ano de 2025, final de 2025 início de 2026, a gente passou várias situações aí de tentativa eles entram no sistema, no processo judicial eletrônico, puxa toda a documentação, processa e manda para o cliente e diz, olha, você recebeu tanto. Às vezes o processo foi arquivado. Né? E o cara já foi resolvido ou não foi, enfim, mas estava ali arquivado. E assim, uma coisa que a gente sempre orienta olha, meu número é esse aqui, porque eles usam a nossa imagem, mas o número é diferente. Só meu número, quando eu estou falando com os clientes, eu passo meu nome e embaixo coloco meu telefone, justamente para ter eles gravarem pelo menos os dígitos finais aí para a gente ter uma certa proteção, tentar ter uma certa proteção, eles se protegerem também, sabe? Foi bom você falar isso aí, porque a Receita Federal não manda mensagem via Zap. A Receita Federal manda carta. Então é interessante o contribuinte não abrir. Chegou a mensagem no meu Zap, não abrir aquela informação, porque pode ser que esteja clonada. Aí a Receita Federal, ela não manda mensagem, ela manda carta. Se eu vou intimar você, eu intimo com correspondência. Sim. Porque quando muita gente liga para mim, rapaz, eu escrevi aqui uma cobrança da Receita Federal do meu imposto ainda que eu não paguei. Olha aí, se eu paguei, eu disse, primeiramente você não abre isso aí, porque é golpe. Sim. A gente está numa era digital que muita gente só trabalha nisso. Então, eles não é interessante abrir nenhum documento via telefone, nem e-mail, porque a Receita Federal não manda esses documentos. E principalmente processo. Que você recebe um processo, um valor, já foi quitado, você já sabe que foi quitado, você vai abrir para quê? Porque ele manda, na hora que você abre ele lá, ele entra no seu celular. Aí assim, infelizmente devasta tudo. Tem situações que a gente, por exemplo, conversando com o gerente de banco, ele disse, olha, esses golpistas, eles ligam para pessoas se identificando com um banco tal, e ele vai perguntar seu nome e vai pedir seu CPF. Ora, nós já temos todos os seus dados bancários, para que a gente vai pedir isso? Né? Então, agora do contrário, a gente convida você para ir no banco e resolver essa situação. Mas a gente nunca passa, como o senhor bem falou, mensagem do WhatsApp. Principalmente restituição. PDF, essas coisas não existe, né? É uma tentativa de... Porque se ele tem algum contato com você, outra pessoa, sabe que você tem uma renda bastante alta, ele vai ter uma restituição. Então ele liga para vocês, sua restituição vai cair. Isso. Confirme. Não confirme. Que restituição... por isso que a Receita Federal botou via Pix, nem para o celular, que não tem opção de celular no Pix, é só conta bancária ou CPF. Porque o CPF não tem como você pegar o seu CPF, vai cair não está cadastrado no banco, sua restituição. A mesma coisa as pessoas idosas, né? Que eles procuram mais as pessoas idosas para fazer esse tipo de ação. Sim. Tem que ter cuidado, informação que a gente está dando aqui. Principalmente a Receita Federal não manda mensagem por telefone nem por e-mail. Pessoal, a conversa está muito boa, mas nós estamos chegando ao final da nosso bate-papo aqui com o nosso amigo Francisco Paula. Os nossos agradecimentos pela participação no Café com Direito. Foi uma conversa extremamente esclarecedora. E chegou o momento, meu amigo, das suas considerações finais. Eu agradeço o convite. Até elogiado que eu nunca tinha vindo participar de um evento desse. A gente participa na mesa redonda com nossos colegas contadores, não com o advogado convidando a gente, um ambiente acolhedor.
E espero que as pessoas que nos ouviram prestem muito bem atenção nas informações, que principalmente nessa questão de isenção e a questão de restituição. Não entrar em golpe. Sim. Porque o trabalho da gente é o ano todinho para ter um direito à restituição e o golpista chegar e carregar. Isso, exatamente. Então não atente a atenção, continuo mais uma vez alertando a mensagem. A Receita Federal não manda mensagem. E a questão da isenção, quem tiver esses problemas que foi citado aqui, procurar um escritório de advocacia, porque vocês têm mais informações e fica mais amparado. A gente, como contador, a gente faz só a parte contábil. A gente não é advogado. A gente vai só orientar quando fazer a restituição. O advogado vai trazer todo o processo para a gente e a gente encaminhar para a Receita Federal. Sim. Então, de antemão, muito obrigado pelo convite, muito acolhedor mesmo, como estou dizendo. E até outro dia, né? Reforçando aqui nossos agradecimentos ao entrevistado Francisco Paula, a nossa amiga Isaíra, que também nos recebe aqui em todas as oportunidades de podcast. Até o nosso próximo episódio Café com Direito.